muita gente que pensa que perdoar é esquecer. Isso não é verdade. Certamente esquecer as coisas ruins que a gente passou pode em algum momento nos ajudar, mas certamente em algum momento o nosso inconsciente vai trazer de volta, ou vai se transformar até em doença. Outras vezes nós achamos que se acharmos desculpas para as pessoas, será mais fácil. Então eu digo: a pessoa fez isso porque eu também fiz aquilo. A pessoa agiu assim, mas é porque ela teve uma família muito ruim e que sofreu muito, então não aprendeu a fazer de outra maneira. E a gente desculpa as pessoas. Podem ser verdades. As pessoas agem e só Deus sabe por que aquela ação surgiu na vida dela. Porque se foram seus traumas, se foram maldições hereditárias, se foram situações culturais. Mas isso não ajuda a libertação. Isso é um outro problema. Eu preciso olhar e dizer: isto me feriu. Quais foram as razões? Não vão mudar a realidade do que eu senti. A gente faz isso também com as feridas antigas. Como elas já passaram e a gente já não liga mais para aquilo. Uma questão lá quando você era uma adolescente, um adolescente, hoje você olha para aquilo e fala: que coisa mais boba, por que me doeu tanto naquele tempo? Acontece que você hoje não se importa com aquilo, mas naquele momento aquilo foi doloroso e ficou marcado. É como um arquivo cheio de fichinhas que em algum momento alguém de tua mente de dentro. Isso é falar: Senhor, eu perdoo porque me doeu. Porque aquilo me fez mal. Se foi sem querer, não é essa a questão. É preciso tomar uma atitude para queimar estes arquivos. Pergunte para quem está perto de você: qual é o tamanho dos arquivos que estão aí na sua vida? Pergunta. Tem muita coisa nesse arquivo? Hã? Tem muita coisa dentro desse arquivo? Pois é. Precisamos queimar esses arquivos. Precisamos queimar estes arquivos. Todos eles. E é importante também saber, tem gente que acha que quando você está magoado, você precisa ir lá falar para outra pessoa e pôr para fora tudo que você está sentindo. Às vezes, a outra pessoa nem tinha percebido quanto tinha te machucado. E aí você abriu uma ferida nela também. E outras vezes ela vai tentar se explicar e vai piorar a sua ferida. Se alguém vem te pedir perdão, então dá o perdão. Mas se você precisa perdoar, perdoa e faz o bem. Faz algo de bom que possa ser uma resposta de perdão. Você não precisa lá falar com todo mundo que de alguma maneira, em algum momento te machucou. Claro que há relacionamentos que precisam ser resolvidos, mas não porque você precisa perdoar. Não por isso. Então nesse momento, estende tua mão para o altar e fala para Jesus que você quer pôr esses arquivos todos, esses que você justificou tanto. Às vezes quando uma pessoa vai para o céu, ou sei lá, morre, a gente costuma não querer mais perdoar, porque a gente diz: ah, coitado, já foi. Mas o Senhor neste altar, todos os dias, Ele se oferece ao Pai, conforme a gente acredita num sacrifício sem crueldade. Jesus se apresenta ao Pai como intercessor todos os dias. Então nesse altar fala para o Senhor: Senhor, eu quero pôr esse monte de arquivos que ainda tem na minha vida, esse monte de situações que eu ainda não coloquei, e aquelas que você talvez colocou, mas precisa e não custa nada pôr de novo. Estende a tua mão e fala da sua vida aqui para o Senhor.
Isso é um grupo de oração, e um grupo de oração eu não posso fazer a oração por você, é você quem faz com Deus. Eu posso ajudar você e me ajudar, mas é você quem tem que fazer a tua parte. Senhor, quero pôr neste altar tudo aquilo que já aconteceu. E eu sei que para algumas pessoas, algumas coisas foram muito pesadas, sofreram violência, sofreram agressões, tiveram que suportar ânimos complicados, pessoas que viram filhos muitas vezes escolherem caminhos que te magoou. Ora, a vida deles vai caminhar. Então perdoa agora. Não deixa que aquilo que você não pode mudar interfira na tua história, guardando estes arquivos. Senhor, eu peço, vai queimar tudo isso, Senhor, e todas as feridas com a igreja, feridas com professores, feridas com chefias, feridas com concorrentes, feridas com familiares, feridas por causa de herança, feridas entre esposos, feridas que surgiram com pais. Tudo isso agora nós entregamos nesse altar e pedimos: queima, Senhor, para que o perdão seja verdadeiro e profundo. Queima, Senhor, e dá-nos fazer o bem que não conseguíamos fazer e que está nos bloqueando. Tudo aquilo que nos impede de amar, Senhor, queima agora neste altar. Te suplico, com teu poder, faz isso. Irmão, irmã, coragem, entrega para Jesus agora, coragem. Eu não posso ter a coragem por você. Não deixa o diabo te distrair, não. Olhe e fala com Deus. Ele morreu na cruz, ele olhou para aqueles que o matavam e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós vimos na morte de Estevão, ele olhar e dizer assim: vejo o céu aberto e anjos subindo e descendo, enquanto os seus algozes matavam-no apedrejado. Fala para o Senhor: Senhor, agora eu te entrego. Eu quero uma libertação poderosa, Senhor. Não quero estas coisas me amarrando. E é preciso entender que o perdão depois vai precisar de cura, mas agora você precisa dar o perdão. Que o perdão também não significa que você vai aceitar todas as coisas. Significa apenas que as feridas que você teve, você as perdoa para seguir adiante. Nós não aceitamos o mal, nós não aceitamos violência, nós não aceitamos a maldade, mas nós perdoamos e seguimos adiante para que isso não venha mais sobre nós. Fugimos também dessas situações que podem nos ferir, mas entregamos e perdoamos. Diga para o Senhor agora: Senhor, me dá força, eu perdoo agora pelo teu amor. Porque tu me perdoaste, Jesus, porque tu derramaste o teu sangue por mim. Eu também faço agora, Senhor. Eu também coloco agora, Senhor, tudo isso, Jesus. Vai, Senhor Jesus. Eu sempre falo para as pessoas fazerem uma oração com relação a estas coisas que nos machucam. Eu digo: Senhor, dai-me a oportunidade de pagar o mal com o bem. Não sou eu quem inventou essa história, foi Jesus no Evangelho. E eu falo: Senhor, dai-me a oportunidade de pagar esse mal com o bem. Eu era um jovem engenheiro, tínhamos uma pequena empresa, uma empresa que estava crescendo, negócios, trabalhando com mão de obra de armadura, carpintaria, e pegamos uma grande obra, que era o Teatro Municipal, para fazer a estrutura daquele imenso teatro, e a mão de obra era muito escassa, e nós conseguimos montar nossas equipes, estávamos lá, ganhávamos por produção. O concreto que ia na obra, a gente recebia da construtora que tinha pego a obra não era nossa, nós éramos uma empresa terceirizada. E um dia o prefeito da época nos chamou, o dono da construtora, e com o secretário, preciso inaugurar em tal prazo. E eu disse: não dá, é muito pouco tempo, tem que pôr muita gente. Maringá não tem esse tanto de gente.
Maringá era bem menor do que agora. E ele disse: pode contratar, faz o serviço e entrega o serviço que você arrecada. Peguei um carro, fui para a região de União da Vitória, que tinha muitos carpinteiros, pus um alto-falante, ia nos bares e convidava, pagando mais, para virem para Maringá. Aluguei algumas casas atrás do teatro, que eram casas naquele tempo populares, e coloquei aquele monte de gente. E eles começaram. No 5º dia, o secretário chegou para mim e disse assim: mudamos de ideia, pode parar o serviço. E eu disse para ele: mas eu não tive tempo de fazer uma concretagem para receber uma fatura. E ele me disse aquele palavrão comum, ele disse: eu quero que você tenha boa sorte, não é para eu não falar aqui a palavra. E eu disse: mas eu tenho que pagar o tempo de experiência do funcionário, que naquele tempo era de 60 dias. Você tinha que garantir 60 dias de salário para a pessoa. E ele disse: isso não é problema meu. Eu disse: mas você, o prefeito, me deram uma palavra. Ele disse: eu já mandei você para aquele lugar, você quer ouvir de novo? E eu fui para casa, peguei tudo que eu tinha, emprestei dinheiro de todas as pessoas que eu podia, fiz crédito com tudo que podia, minha família nem direito soube disso, e perdi tudo, e gastei e me endividei, fui trabalhar para prestar serviço para outra pessoa, e fui orar, e o Senhor me deu uma paz muito grande e disse assim: eu te convidei a aprender a perdoar. Eu falei: ai Jesus, mas e tudo que está prejudicando a minha família, prejudicando as outras pessoas? E o Senhor me repetiu essa palavra: eu perdoei os que me puseram na cruz. E eu disse: Senhor, me dá a oportunidade de pagar o mal com o bem. Passaram muitos anos, me recuperei, o Senhor veio com bênçãos, passamos por estas situações, passou muitos anos, e eu virei um secretário municipal. E chegaram para mim e disse: olha, tem um funcionário muito antigo, está quase para aposentar, ele está cheio de processo, ninguém quer ficar com ele, e eu preciso de alguém que acabe acolhendo ele aqui, que dê serviço, que cuide dele. Falei: manda aqui para mim conversar. O empregado que chegou lá era aquele que mandou eu fazer alguma coisa que não devia. E eu olhei, ele nem lembrava. E eu ia falar: olha, eu vou acolher, vou fazer teu relatório, vou deixar você conseguir se aposentar com teu salário completo, vou fazer isso, não é? Mas você fez isso, você fez aquilo outro. Só que toda tarde eu reunia algumas poucas pessoas para rezar lá no meu gabinete. E na oração, o Senhor falou para mim: se você disser por que é que você está fazendo o bem, o valor do teu bem já não serve mais. E aí no outro dia, eu fiz aquilo que eu pude fazer para ajudar aquele homem. Hoje ele já morreu, e já também passou o que Deus tinha para ele, mas eu nunca lembrei ele do que ele tinha feito comigo, e me deu uma alegria imensa de eu ter podido pagar o mal que ele me fez com o bem. Fale para a pessoa do lado: coragem, peça para fazer o bem a quem te fez o mal. Que Deus te dê a chance de fazer isso. Não é fácil não, é muito difícil fazer o bem para quem te fez o mal. Isso não significa que a pessoa, que o que ela fez tudo bem, mas não é você, não sou eu quem vamos cobrar esta conta. Entenda isso, até porque só Deus é capaz de fazer o julgamento perfeito. Então não sou eu quem julgo, não sou eu quem peso as pessoas, não é? Faça assim com a sua mão.
quero falar para você, você não tem uma balança na mão. Está me ouvindo? Não é porque você está com as duas mãos como se fosse um prato que você pode pesar as pessoas ou medi-las. Não cabe a você. Elas vão ser medidas e pesadas por Deus, e nós também. Não cabe a mim. Eu faço aquilo que eu posso. Fala para o Senhor: Senhor, tira do meu coração todas as vezes que eu meço meu irmão, que eu julgo meu irmão, que eu tenho vontade de me vingar do meu irmão, de dar o troco por ele, de pagar, Senhor, aquilo que me fez. Tira agora, Senhor, porque isso não me dará a paz e nem me restaurará a condição anterior. Por isso, Senhor, me abençoa. Me dá 100 vezes mais do que o diabo tirou. Fala para Jesus: me dá, Senhor, 100 vezes mais do que o diabo já tirou de mim. Me dá, Senhor, multiplica, Senhor, tudo que é preciso em amor e graça e bondade, Senhor. Faz, Senhor, esta obra, Jesus. Inunda meu ser, inunda meu ser. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso por nós. Inunda meu ser. Inunda. Inunda meu ser. Podemos nos sentar. Queria compartilhar com vocês o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 17 e seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 e seguintes. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra para acompanhar. Se você tem ela no celular, abre aí na Bíblia Ave Maria no celular. Se não, você presta atenção. E até no YouTube, aqueles que estão nos acompanhando também pelo Facebook, do grupo de oração Filhos de Sião, podem amanhã, hoje já está para quem está nos acompanhando, e amanhã lá no YouTube poder ouvir de novo essa pregação e fazer com a tua Bíblia o teu momento de oração. Lembrando que a pregação, ela só é uma motivadora daquilo que Deus tem para falar com você. Se você só ficar com isso daqui, é bom, você vai crescer, mas você não vai criar raízes. Para criar raízes, a gente tem que fazer a nossa caminhada com Deus, tá bom? Então, vamos lá. 17. Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu à noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a esta ordem, eles entraram ao amanhecer no templo e puseram-se a ensinar. Palavra do Senhor. Para a gente entender um pouquinho a organização dos judeus no tempo de Jesus e no tempo pós-Jesus, haviam 4 linhas diferentes que caminhavam na sua religião. Os fariseus, que a gente escuta muitas vezes Jesus falar dele, era um grupo pequeno, porque era um grupo que conseguia ler, a maioria escribas, e era um grupo que queria cumprir a lei sem nenhuma interpretação. Era um grupo daqueles, como é que eu vou chamar? Fundamentalistas, só o que está escrito ali. Então tá dito que é para dar o dízimo do cominho. Então ele contava lá até a hortinha que ele tinha na casa dele, para dar aquele pedacinho da hortinha de dízimo, se não desse. E eles eram críticos de Jesus, porque Jesus aceitava nos seus discípulos pessoas que eles não podiam aceitar, porque eles eram exigentes nisso. Mas eles não eram tão grandes, depois tornaram-se bem grandes. Havia os essênios, que era um grupo
que vivia só espiritual, não achava que o caminho era ficar retirado, não queriam estar com as pessoas, estavam igual São Bento lá no morro. Tinham no tempo de Jesus, as escavações encontraram ainda muitos pedaços do Evangelho nas comunidades essênicas. Tinham os zelotas, da qual Judas fazia parte, que eram aqueles que achavam que Deus queria uma revolução verdadeiramente militar, para derrubar aqueles que haviam invadido a Terra Santa, no caso os romanos, aqueles que dominavam, que os oprimiam, que cobravam os impostos de forma grande, eram os zelotas. Estes não eram tão pequenos quanto os essênios, mas eles viviam muito camuflados, porque senão todos seriam presos, não é? Judas, que traiu Jesus, era um deles. E haviam os saduceus. Os saduceus eram os que tinham o poder de estar de bem com o governador. Eles que cuidavam do templo, eles que recebiam o dinheiro, eles tinham regalias e eles tinham vários seguidores. Eles eram aqueles mais mornos e que também Jesus tinha sérias críticas para eles. Esses eram os principais 4 grupos. Estes saduceus ficaram com inveja da pregação dos apóstolos. Por quê? Eles tinham todo o poder, eles tinham o templo, eles tinham a obrigação do povo de fazer os sacrifícios, eles conversavam com o governador. Por que aqueles apóstolos os incomodaram tanto? E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta. A inveja, ela é uma obra diabólica. Sempre vai ter alguém na vida de quem quer ser fiel que por razões ridículas tem inveja uns dos outros. Uma vez eu estava num retiro, era um retiro de 10 dias de silêncio, era apavorante, não falar com ninguém por 10 dias não era fácil. E eu lembro que tinha um rapaz que ficava diante do Santíssimo, de braços abertos assim, uma atitude contemplativa. E um dia, eu estava no refeitório, e uma moça do meu lado disse assim: rapaz, eu tenho uma inveja de você, porque eu fico olhando, nós aqui se ralando, sofrendo para ficar nesse silêncio, correndo atrás de uma experiência, e toda vez que eu passo lá diante da capela, você está lá, se deliciando, maravilhado. E aí ele caiu na risada do lado, e ele disse: irmã, não precisa ficar com inveja de mim, eu vou lá e fico lembrando da minha namorada. Então às vezes a gente tem inveja, porque acha que a pessoa está na maior comunhão com Deus, a pessoa estava vivendo, estava lá com uma fuga que ele arranjou. E assim acontece, as pessoas têm inveja porque acham que você tem dinheiro, porque acham que o teu relacionamento é perfeito, porque acham que os teus filhos é que não tem problema, porque acham que você quem é uma pessoa sempre feliz. Me lembro muito da Eliane, mulher do Ricardo Sá da Canção Nova, uma vez falou comigo e para o Paulo junto, quando ela teve câncer, um dia na fila do SUS, lá na região de Cachoeira Paulista, uma moça chegou para ela e falou assim: eu quero te pedir perdão. Ela falou: por quê? Ela falou: porque eu via você na televisão e falava assim, essa moça é tão feliz, tão alegre, é porque ela não tem um câncer como eu, se ela tivesse, ela ia ver se ela ia continuar feliz assim. Quer dizer, as pessoas, ela não conhecia a outra moça, ela via pela televisão. A inveja é inoculada pelo diabo. Ele coloca para as pessoas acharem e quererem o que você é, o que você tem, ou o que elas pensam que você é, ou o que elas pensam que você tem, ou o talento que elas gostariam de ter. Os saduceus não tinham razão nenhuma para ter inveja, até porque estava iniciando a formação dos discípulos de Jesus. Eles não eram tantos assim ainda, mas eles ficaram tão invejosos que os prenderam na cadeia pública, quer dizer, na pior cadeia que podia ter. Eles colocaram os discípulos só porque eles estavam falando do caminho que Jesus havia feito, da vida que Jesus havia trazido.
E o que acontece é que durante a noite o Senhor faz uma intervenção, envia um anjo que abre as portas. E o que o anjo diz para eles? Aproveita e se manda daqui, porque a coisa está pegando, cuidado porque vocês vão sofrer. Ou o que o anjo diz para eles? Continuem falando desta vida. E veja que ele não fala de Jesus, ele fala da vida, porque Jesus é a vida, porque não há outro caminho para se ter a vida. Todas as outras coisas, se nós viermos a conquistar, ainda nos deixarão faltando algo. Só Jesus completa, portanto só Ele é vida. E Ele diz para os discípulos, o anjo: vão e continuem. E o que os discípulos fizeram? Eles nem duvidaram. Logo de madrugada, eles foram para onde? Para as ruas? Não, foram para o templo. Quem é que controla o templo? Quem é que administra o templo? Os saduceus, os que o haviam colocado eles na prisão, e colocaram ele na prisão pública por causa da influência que tinham com o governo, porque eles não eram dono da prisão, utilizaram a influência. O anjo solta de noite, manda eles continuarem a falar da vida que é Jesus, e eles vão exatamente para o lugar daqueles que mais os invejavam. Mas aí eles não tiveram mais coragem de prender. Eles foram corajosos, não foram? Eu acho que sim. Só o Espírito Santo nos move a termos a ousadia de enfrentarmos a inveja no coração dos outros, da qual nós não temos controle dela, nós não temos como administrá-la. Não dá para você dizer assim: eu não vou mais fazer isso, e aí todo mundo não vai ter mais inveja de mim. Eu não vou mais, eu vou fingir, vou desaparecer, e ninguém vai ter inveja de mim. Não vai acontecer, porque o próprio diabo se encarrega disso. Então o que nos cabe? Confiar no Senhor e obedecer, e falar da vida, e testemunhar a vida, e os outros que sejam livres, que o Senhor um dia os cure, que o Senhor um dia os transforme, que o Senhor um dia os batize no Espírito Santo. Eu gosto de lembrar um caso, uma pessoa, a primeira vez que eu resolvi, dentro do que a gente havia conversado, me envolver com política, uma pessoa disse assim: esse cara aí, ele só faz isso por causa de que ele quer aparecer. E contratou uma pessoa para ficar 4 meses atrás de mim, sem eu saber. 4 meses. Fez um relatório. Certamente não deve ter feito um relatório só de coisas boas, porque eu não fazia só coisas boas, imagino. Eu só sei que essa pessoa ia no grupo de oração, mas eu nunca imaginei que essa pessoa estava lá para fazer isso. Até que ela pegou, me procurou, falou: olha, eu sou advogada, eu faço tal coisa, trabalho com tais coisas. E eu falei: esse é o cara mais falso que deve existir. E aí então eu contratei alguém para ir atrás de você por 4 meses. E eu vim aqui dizer que eu tomei a decisão de participar desse grupo de oração. E eu tive a alegria de poder ter visto o filhinho dessa mulher com o seu marido, um problema muito sério no parto, e Jesus ter feito um milagre de ter ressuscitado a criança. Deus vai te ajudar. Deus vai nos ajudar. Mas a missão é a gente que toma a decisão. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu quero pedir, Jesus, que o Teu Espírito Santo preencha todas as áreas que ficaram vazias hoje quando nós demos o perdão. Os espaços vazios que estavam
preenchidos de mágoa, de ódio, de dor, agora sejam preenchidos pelo Teu Santo Espírito. Te peço isso, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.